185.000 guerreiros não conseguiram derrotar a este anjo, uma das mais notáveis narrativas da Bíblia. O texto sagrado relata a intervenção divina nos assuntos do seu povo. O relato de Ezequias e seus numerosos adversários é um dos exemplos mais proeminentes. Ezequias diferia completamente de seu terrível progenitor Acabe. Durante seu reinado de 29 anos em Jerusalém, ele foi agraciado com a excepcional honra de agir corretamente perante o Senhor, seguindo os passos de seu antecessor Davi. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acabe, começou a governar Judá. Tinha 25 anos quando assumiu o trono. Sua mãe chamava-se Abii, filha de Zacarias. Ezequias procedeu de acordo com a vontade do Senhor, em tudo semelhante ao que seu pai Davi havia feito. Ezequias foi um dos raros monarcas que apoiou os altares nos montes. Também derrubou os ídolos de Azerá e destruiu a serpente de bronze, chamada Neustã, que Moisés havia feito séculos atrás. É lamentável que o objeto que Deus usou para libertar seu povo tenha se tornado objeto de adoração. Por estas razões, Ezequias será lembrado como um rei notável, acima dos outros reis por sua obediência aos mandamentos de Deus. Ele removeu os lugares altos, quebrou as pedras rituais, cortou os postes de Azerá e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até então os filhos de Israel queimavam incenso diante dela e a chamavam de Neustã. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Antes dele, nenhum outro rei de Judá se assemelhou a ele, nem mesmo depois dele. Após ler sobre a infidelidade e as atrocidades de muitos reis de Israel e Judá, o reinado de Ezequias foi um alívio. Seu governo prosperou onde quer que fosse, pois o Senhor estava com ele. Por ser fiel ao Senhor e não se desviar de seus mandamentos dados a Moisés, o Senhor esteve com ele. Ezequias obteve sucesso em todas as suas empreitadas, rebelando-se contra o rei da Assíria e não o servindo mais. Derrotou os filisteus até Gaza e suas fronteiras, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. No quarto ano de seu reinado, o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou Samaria e a sitiou. Após 3 anos, tomou-a. Isso ocorreu no 6º ano de Ezequias, o 9º de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas cativos para a Assíria e os instalou em Ala, no rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus, quebrando sua aliança e não cumprindo os mandamentos de Moisés, servo do Senhor. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem a Senaqueribe, rei da Assíria, em Laquis, dizendo: Pequei. Volta de mim, e eu pagarei o que exigires. O rei da Assíria impôs a Ezequias 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias deu toda a prata encontrada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naquela época, Ezequias retirou as portas do templo do Senhor e os batentes que ele, o rei de Judá, havia coberto de ouro, e os entregou ao rei da Assíria. O sucessor de Salmaneser, o conquistador de Israel, era o rei assírio contra quem Ezequias teria de lutar. Infelizmente para Judá, as coisas não saíram conforme o planejado. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. Foi nesse momento que Ezequias pode ter percebido seu erro. Humilhou-se perante Deus e foi orar no templo. Em vez de desesperar-se ou buscar desculpas, Ezequias buscou a Deus. Espalhou a carta diante do Senhor e orou, pedindo sua intervenção. Ezequias não orou para defender sua própria honra ou reputação, mas sim para que o Senhor fosse glorificado. Ezequias sabia que estava enfrentando uma batalha impossível. Não tinha ilusões sobre a capacidade humana de resistir ao vasto exército assírio. No entanto, também sabia que lidava com um Deus que não podia ser subestimado. Lembrou a Deus como os assírios haviam zombado deles, zombando de sua impotência diante do poder humano. Ezequias pediu a Deus que agisse em nome de sua própria honra, para que todos os reinos da terra soubessem que o Senhor era Deus, e não havia outro. Deus respondeu à oração de Ezequias enviando um mensageiro que matou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Na manhã seguinte, Senaqueribe e seus homens fugiram em desordem. Este foi um milagre notável, uma intervenção divina direta e inconfundível em resposta à oração de um rei fiel. Ezequias não apenas foi salvo, mas também Jerusalém foi poupada. Deus lutou em nome de seu povo, demonstrando mais uma vez que era o único Deus verdadeiro e que sua glória não seria compartilhada. O que podemos aprender com a história de Ezequias e o mensageiro destruidor? Primeiro, aprendemos que Deus é soberano sobre todas as nações e reis. Ele é o governante supremo do universo e age conforme sua vontade.
Em segundo lugar, aprendemos que Deus ouve e responde às petições de seu povo. Ezequias era um homem de oração e confiança em Deus, e Deus o ouviu e respondeu. Terceiro, aprendemos que Deus é capaz de realizar milagres insondáveis. Ele é todo-poderoso e pode intervir na história humana quando desejar. Finalmente, aprendemos que Deus age em nome de sua própria glória e honra. Ele não permite que sua glória seja menosprezada ou dividida com outros deuses. Portanto, podemos confiar nele para agir em nosso favor quando clamamos a ele com fé e humildade. A história de Ezequias e o mensageiro destruidor nos inspiram a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a reconhecer sua soberania e poder em nossas vidas. Para encerrar, deixe seu like e se inscreva no canal, também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.